Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Daniele. E eu sou a Laura, e hoje a gente vai trazer um tema muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre o pré-natal psicológico. O que é isso? Como é que a gente se prepara? Como isso pode ajudar durante a gestação, o parto, o puerpério? Como isso pode interferir na nossa vida como mãe, né? Então, pega o seu café, põe seu fone de ouvido E e vem vem conversar conversar com com a a gente. gente. E para a gente trazer esse assunto, a gente trouxe de novo uma convidada muito especial, a psicóloga Bianca. Eu vou deixar ela se apresentar. Bom dia, pessoal. Oi, meu nome é Bianca Castilho Almeida, tenho uma filha, eu sou psicanalista. Ahn, Estamos aí, né? Para falar mais uma vez de saúde mental da mulher, da mãe, essa fase que mexe tanto com a nossa cabeça e com a nossa vida, né? Bi, vamos começar então o nosso episódio falando um pouquinho de qual que é o impacto da história que essa mulher, da história de vida que essa mulher traz durante a gestação, durante a maternidade, o puerpério. Como que essa bagagem toda que a mulher traz interfere nesse momento que ela vive, nesse momento tão especial, né? Assim, tão de maternar. Sim, eu acho que você falou uma palavra já interessante, né? Que é esse momento especial, né? Que tem algumas mulheres que não vão sentir esse momento especial, né? Quando se depararem com a notícia, ou quando se vê, ou quando vê o corpo mudando. Então, eu acho que a saúde mental da mãe, nessa hora, às vezes fica esquecida, fica em segundo plano, em terceiro plano. E o quanto é importante poder olhar para isso, né? Para além só do corpo físico, né? Das mudanças que virão depois da gestação, né? Mas a fase de vida que essa mãe tá, se essa mãe queria, se essa mãe não queria. Eu acho legal pensar nisso, porque até as mães que querem, planejam e desejam, pode se impactar de uma forma diferente com a notícia, né? Ou ficar surpresa, ou ter os enjoos, né? Cada mulher vai ter de uma forma. Então isso pode trazer vários impactos, né? A depender de como tá isso que você falou, né, essa bagagem aí antes de receber o bebê, antes de conceber essa criança. Então, como que essa mãe tá na vida? Eu acho que isso é um bom ponto, assim, pra gente parar e pensar, né, onde que essa mãe vive também, eh, como que tá as condições dela para além do físico, do psicológico, mas também o social. Eu acho que esses fatores influenciam muito, né. Qual que é o suporte, que essa mãe vai encontrar? Porque eu acho que tem um impacto direto. E Bianca, a gente pode também colocar nisso a questão da vivência da infância dessa própria mulher, né? Do meio familiar que ela veio. Se às vezes ela veio de uma família que a relação dos pais era conturbada, então isso também acho que influencia na questão dela pensar na maternidade, né? Uhum. Belo ponto, né. Eu acho que tem algumas mulheres, inclusive, que um dos fatores de não querer ser mãe pode vir daí, né. Acho que tem N motivos pra querer ser mãe e não querer ser mãe. Por isso que eu recomendo muito a questão do acompanhamento psicológico, terapêutico, antes mesmo dessa decisão, pra que a gente consiga falar sobre isso. Será que eu quero ser mãe? Eu, por mim mesma, quero gerar esse filho? Quero isso? Ou será que eu quero porque eu quero fazer diferente da minha mãe? Ou porque eu quero pra mostrar tal coisa, ou porque eu quero. Olha como é muito interno, né. Eu quero, ter alguém pra cuidar de mim quando eu ficar velha. Eu quero para o meu filho que eu se eu já tiver um filho, pra não ficar sozinho. Então, assim, às vezes pode passar muitos motivos pra essa mãe querer ter filho, e às vezes isso não se sustenta depois de um tempo, né. Então por isso que é interessante ir vendo, gosto de dizer talvez, né, a raiz disso. O que fez com que essa motivação de ser mãe viesse tudo, né. E ao mesmo tempo que a gente tem esse lado da mãe que tem essa vivência com os pais e a partir disso decide não ter filhos, igual você falou, a gente tem também essa que tem a vivência com os pais e devido aos traumas da infância, seja pelo relacionamento dos pais ou às vezes uma mãe que
que não acolheu essa menina quando ela era criança. Aí agora ela quer ter um filho para mostrar que ela é diferente da mãe, que ela pode fazer diferente, que ela pode mudar. Então a gente tem esses dois lados que influenciam muito na escolha da maternidade, né? Sim, e não só na escolha, mas também, que tipo de mãe que eu vou conseguir ser? Que mãe que eu vou conseguir ser? Será que eu vou conseguir ser essa mãe tão diferente da minha? Ou será que quando eu menos esperar, eu vou estar fazendo a mesma coisa que minha mãe fazia? Aí que vem a questão, né, do trauma, da bagagem. Porque às vezes, mesmo eu querendo ser muito diferente da minha mãe, eu posso me pegar fazendo alguma coisa que ela faz e só pra conta depois e ficar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Então eu acho muito interessante, o cuidado nessa hora de se perceber, sabe, se perceber nos momentos que consegue fazer diferente, mas o que tá fazendo igual. Às vezes o que é igual e é massa fazer, mas o que talvez você não gostaria que fizesse e vai no automático. Sabe aquela coisa que você não pensou pra fazer, mas só pensou depois que já aconteceu? Né, porque sim, a nossa vida, né, a nossa infância deixa marcas, deixa rastros, né, e a chance da gente cometer alguns erros que a gente não queria, vem de não olhar pra isso, né. Só um exemplo, assim, eh, não é um caso clínico meu, é um caso clínico que eu acho que tem até no artigo, que é uma mulher que não tinha uma boa relação com a mãe, porque a mãe falava muito não pra ela. A relação dela era péssima. Ela foi terapia, enfim, ela engravidou. Aí ela falou que ia fazer totalmente diferente da mãe, e falava muito sim pra filha dela. Ela foi pra terapia porque ela não estava tendo uma relação com a filha, e ela não estava entendendo o porquê. E aí foi interessante pensar, né, que de um todo não foi pra um todo sim, e chegou no mesmo ponto. Que ela ainda não tinha essa relação com a filha, né, então é interessante. É interessante pensar como as vivências interferem, né, na nossa. As vivências do passado interferem na nossa vida do futuro, e isso não é diferente durante a nossa gestação, durante o nosso maternar. E durante a gestação, a gente tem. É muito comum a gente pensar no cuidado, mas no cuidado físico. No cuidado físico dessa mãe, no cuidado físico do bebê, no desenvolvimento dessa criança lá dentro do útero. E a gente esquece um pouco desse lado mental, dessa bagagem que a gente traz, né? E por mais que a gente tente eh, dar o máximo de atenção para essa mulher quando ela vai no nosso pré-natal, por exemplo, a gente como obstetra, às vezes a nossa consulta é tão rápida porque a gente tem que avaliar tantas coisas que às vezes a parte psicológica acaba ficando muito superficial, né? Muito sucinta, muito rápida. E acho que isso entra a importância dela também fazer esse acompanhamento por fora. Eu queria até que você explicasse um pouquinho como que é o pré-natal pensando no psicológico, né? Como que você faz esse acompanhamento aí, né? Como que ele é conduzido, quais os pontos que você costuma focar, né? Abordar nas sessões com as mulheres. Nossa, eu achei uma pergunta sensacional, até pensando em como foi o meu processo realmente, né. É uma pergunta que não veio a minha análise, né. Como é que foi estar grávida, me deparar com a gravidez, corpo mudando, o que que eu espero, né, como que eu espero que seja, falar sobre o parto. E o parto pensando no psicológico, porque eu não queria um parto, eu queria um outro, eu estava preparada para o outro. Chegou no final, eu tive que ir para o outro, que eu não queria. E foi bom também, né, mas era aquelas dúvidas, aquelas inseguranças que ficava na mente, né, não no meu corpo de fato. E é muito interessante, né, falar sobre isso, porque vão falando, né, sobre o peso, tá ganhando peso, tá saudável. Pronto, acabou, pode ir embora. Tipo, você tá quase que em alta, porque tá tudo caminhando bem. Mas alguém perguntou como essa mãe tá? Sabe, como que ela tá? Como que tá sendo pra ela? Inclusive a mudança de alimentação, talvez. Algumas privações que passam a ter. O sono, a dor, o enjoo, né? E aí, é muito pesado, dependendo de com quem você tá vivendo essa gestação. Porque vai ter opiniões, vai ter perguntas. A mãe que tá enjoada, eu acho que você não queria esse filho, porque o enjoo passa com 3 meses.
Gente, não é uma regra, pode ser que não passe, pode ser que a pessoa nem tenha enjoo. E eu não sei se isso quer dizer de gosta, não gosta, quer ou não quer. Acho que as pessoas querem muito colocar isso é igual aquilo. E quando vai para o psicológico, a gente percebe que não tem tanto isso, né, é igual aquilo. Mas é como essa mãe é um processo muito subjetivo e individual, né. Como essa mãe tá lidando com isso. Teve uma vez que eu participei de uma não lembro nem como que era o nome direito, mas era uma roda de conversa com mães. E tinha mães grávidas, gente, muito nova, né, com 14 anos. E tinha mães com 30 numa mesma roda. E tinha mães que queriam a gestação e estavam trazendo hã, essa coisa quase que inata, né. Engravidei, é inato vir esse amor, é inato vir, né. E as outras meio assustadas, assim, de: "Meu Deus, isso ainda não tá vindo por aqui", né. Porque eu acho que não é inato, não é, eu não acho que vem daí, acho que é uma construção quase que diária, antes e pós nascimento, né. Então, ter um lugar pra você poder dizer sem ser julgada é especial. Eu acho assim, quando a gente tem a consulta de pré-natal, então a consulta com a enfermeira, com o médico obstetra, ok, a gente até pergunta, né? A gente olha e fala assim, ai, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Eu lembro que quando a gente estava atendendo no posto de saúde, a gente perguntava, ah, e a gestação? Você queria, você não queria? Como é que foi esse processo? E aí a maioria delas pega e fala assim, ah, tanto faz. Tipo, ah, não era planejado, mas agora tá tudo bem, sabe? E a gente sabe que isso traz é muito mais do que só essa fala da mulher. Ela precisa trabalhar isso, igual você falou, às vezes a gente se prepara para um tipo de parto, se prepara para ou para um outro determinado tipo de parto, e as coisas não acontecem. É também trabalhar a expectativa, né? Eu acho. E esse trabalho de expectativa, elaborar essas expectativas que a gente tem durante a gestação, da mulher, do bebê, sobre, né, a mulher, sobre o bebê, tudo isso faz diferença, né? Ajuda a gente a viver melhor essa experiência de maternidade, eu acho. Eu queria até trazer uma situação de uma pessoa que eu conheço, em que o acompanhamento psicológico, no caso dela, eu percebi, mesmo que um pouco de longe, não tenho tanto contato diário com ela, mas o quanto isso foi importante na trajetória dela em relação à maternidade, porque assim, ela ainda não é mãe, mas ela é tentante, ela já fez várias tentativas, né, de inseminação e tudo mais, e ela teve, acho que umas 3 perdas já. E as 2 primeiras perdas dela foram, assim, bem traumáticas, você via nitidamente o quanto aquilo afetou ela. E e ela começou o acompanhamento psicológico, tanto ela junto com o marido, e na terceira, né, na terceira tentativa que ela também teve uma perda, eh, ela conversando com a gente, contando, ela falou: "Ah, eu achei que dessa vez eu consegui lidar melhor, porque a minha psicóloga trouxe todas as possibilidades que poderiam vir a acontecer comigo. Tá, e se forem gêmeos? E se um deles não sobreviver? E se não der certo dessa vez?" Então ela trouxe vários cenários e preparou o psicológico dela para esses cenários. Então ela estava pronta, a gente acho que nunca tá, né, sempre é uma situação difícil, mas eu pude perceber a diferença dela do antes e do De depois. como ela sentiu isso, né, de como Sim, ela trouxe isso para a vida dela. E esse caso é muito interessante de trazer aqui, eu penso, na conversa, porque mostra que o pré-natal psicológico, então esse preparo da mente, esse preparo dos nossos sentimentos, do nosso emocional, ele é importante desde antes da gestação, né. Então se eu sou uma mulher que quero ter filhos, que planejo ter filhos, que quero tentar, é interessante já participar, já fazer esse preparo psicológico, esse pré-natal psicológico, porque assim eu consigo trabalhando minhas expectativas desde a tentativa da gestação até a descoberta, ou depois, no caso do relato da Dani, um possível luto, ou um possível, ou que evolua para um parto e depois para o puerpério, para a forma de cuidar dessa criança. Então eu acho assim que é, o pré-natal psicológico, ele
precisa iniciar desde antes da gestação, né? Então, se eu já sei que eu quero tentar, eu posso começar nessa vontade de tentar. Eu posso começar mais. E aí, pegando lá do começo, por que que eu quero tentar? Por que que eu quero ser mãe? O que que dentro de mim faz com que eu queira ser mãe? Ah, é porque eu sempre quis gestar, porque eu quero passar pela gestação? Ou porque eu quero fazer diferente? Ou porque eu quero ter um filho? Enfim, inúmeras coisas, né? E tudo isso a gente vai trabalhar nessas sessões. E, Bianca, me fala uma coisa. Você acha que esse preparo psicológico que a gente faz ainda durante a gestação pode ajudar a gente lá na frente, por exemplo, no puerpério, para a gente elaborar melhor esse puerpério e talvez saber reconhecer ou até evitar uma depressão pós-parto, por exemplo? Nossa, eu acho que é super possível, porque acho que eu gostei da palavra que você usou de reconhecer, porque eu acho que um acompanhamento terapêutico, um pré-natal psicológico vai fazer, de alguma forma, com que você consiga perceber melhor suas emoções, né? E não confundir tantas coisas. Então você vai conseguir ter uma percepção maior do que você está sentindo, do que você tá até mesmo desejando ali para aquela família. Eu achei interessante pensar que me parece que não é só a mãe que se beneficia desse pré-natal psicológico, né? O próprio bebê que vai estar gerado, que já está sendo idealizado, desejado antes mesmo da concepção, a gente já vai ter feitos, né, desse pré-natal, que antecede a própria gestação e até depois, em casa, quando esse bebê vier, né, ao lar ou não vier. Então, eu acho muito interessante o trabalho das expectativas, o trabalho da imaginação, porque às vezes tem aquilo, né, de que na imaginação ser mãe ou engravidar é tudo muito lindo, é tudo muito isso, mas nem sempre é assim. A realidade, às vezes, quando o bebê nasce, o choro, a privação de sono, ela é de uma outra ordem. E com quem você vai conseguir falar sobre o que você tem medo de falar com o outro para não ser julgado? Então, ter esse acompanhamento, eu acho legal pensar no trabalho multidisciplinar, né? Para quem consegue o acesso a esses profissionais, mas eu sei que hoje em dia tem até esse trabalho em unidades, né? UBSs, tem CRAS, tem CREAS, às vezes tem esse suporte multidisciplinar para ajudar essa mãe de diversas formas, né? E Bianca, existe um limite, assim, de tempo para essa mulher iniciar esse acompanhamento? Você você tem alguma recomendação, assim, nesse sentido? Olha, hoje não sei que tá ouvindo, se você quiser procurar um acompanhamento, já seria interessante, né? Mas eu não sei te dizer um tempo assim, porque qual é o tempo certo, né? Mas e no sentido assim, a gente falou da mulher que já pensa, então que ela já pode começar. E aquela que, ai, descobri na surpresa, eu posso começar, tipo, no terceiro trimestre da gestação? Ou eu tenho que começar no primeiro, senão não dá certo? Não, eu acho que nunca é tarde. Essa é a minha frase da vida, assim, tatuado não tá na testa, mas tá em mim. Porque eu acho que nunca é tarde pra gente ir atrás disso, sabe? Então, eu descobri lá no início, não quero ir atrás porque eu tô bem. Chegou mais perto do parto, não tá, nunca é tarde pra procurar. Mas claro, tudo se trata de um processo, né? Então, se você tivesse começado antes, seria diferente. Então, eu acho que quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Eu acho que eu recomendaria isso. Assim, se você já pensa, se você já quer, se você não pensa. Se você também ainda não tá bem resolvida com o que você já decidiu, tanto com o não ter, quanto com o ter, talvez seja um ponto interessante. Que às vezes a gente acha que não tem nada, né? Não tem nada pra falar, não tem nada pra perceber. E quando se vê, se depara, né, com alguma questão. Então, acho que quanto antes, melhor. Sim. E a gente sabe que essa transição da mulher para mãe são duas pessoas diferentes, né? A gente fala que a maternidade muda a vida da mulher e é justamente isso, assim, eu penso que, pelo menos eu passei e a gente ouve muito relato de mãe que depois que tem o bebê, depois da gestação, não se reconhece mais.
Então a gente precisa também elaborar um sentido de luto, né? Eu fazia, principalmente no pós-parto, eu estava acompanhando com a minha psicóloga durante a gestação também, e ela falava, Laura, é muita mudança, porque a gente precisa. Você deixou de ser uma mulher, então você deixou de ser aquela mulher que saía, que ia pro barzinho à noite para beber, que ia fazer. Que fazia coisas que eram só de mulher, e você passou a ter uma nova identidade que é a Laura mãe. Então você deixou de ser a Laura profissional, deixou de ser a Laura namorada, deixou de ser a Laura filha para ser a Laura mãe. É uma nova pessoa e a gente precisa, eu penso que a gente precisa elaborar esse luto na nossa cabeça. Também faz parte da aceitação da maternidade, né? Sim, eu acho que sim. É um luto, né? É uma nova função que agora entrou ali na nossa vida e que não tem manual. A gente vai aprendendo ali na raça, digamos assim, né? Num dia após o outro. E eu achei interessante isso porque eu, né, no meu caso, eu fiz acompanhamento até a semana que a Sofia nasceu. Depois eu fiquei um tempo sem. E voltei logo depois, assim. Pra mim isso foi possível, essa realidade foi possível. Eu já estava me preparando para essa fase, né, então eu acho que foi possível ter ficado no período sem e ter sido ok. E eu fui voltar a sair, gente, isso de se reconhecer de novo como mulher, como profissional, pra mim foi fundamental o trabalho, né, então, quem me conhece sabe que eu tenho uma frase, né, que é: "O trabalho me salva de ser sua mãe, e ser sua mãe me salva de viver só no trabalho". São as 2 coisas que eu mais amo e são as 2 coisas que mais me cansam. E elas me energizam também. Então é uma frase bem complexa, né. Mas o quanto é importante para os nossos filhos nos, verem a mãe desejando outra coisa para além deles. Então é muito importante que a gente passe por esse luto, porque realmente não serei mais a mesma, mas a partir daqui e agora? Será que meu gosto mudou? Será que eu consigo resgatar alguma coisa? Cada uma vai ter o seu tempo, mas é muito importante que a gente, volte, né, a sentir prazer até em nos olhar, em fazer outra coisa que não seja só com a criança, para que ela veja a mãe desejando outra coisa é fundamental também para esse desenvolvimento, para essa relação, de alguma forma ser o mais saudável que dá para ser. Sim. A gente pode pensar também nesse sentido da percepção, né, dessa mãe, porque às vezes durante a gestação ela já começa a criar um um bebê imaginário na cabeça dela. "Ai, como meu filho vai ser, né, como ele vai se comportar", né, às vezes pensa ali num Eu quero que ele durma a noite eu quero ter a inteira. a noite inteira, que ele coma tudo que eu der. E aí o bebê nasce e às vezes é completamente diferente do que ela tinha criado ali na cabeça dela, né, ela vive aquela realidade, né, então tem esse choque também, né. Que é um trabalho de expectativa também, É. faz parte. E esse imaginário, gente, que vocês falaram, eu acho que é, o que mais acontece, porque ninguém tá falando da parte penosa de ser mãe, né, da parte penosa de quando o bebê vem. É só coisa boa, tem que ter outro, você tá grávida, pergunta quando vai vir um próximo. Você fala: "Calma, né, tem uma uma perna de cada vez". Então trabalhar a nossa expectativa, o nosso imaginário, a nossa idealização. Eu gosto dessa palavra, né, porque a gente tá idealizando que o bebê vai ser assim, que o bebê vai ser assado, que o bebê com qual é a cor do olho, qual é a cor do cabelo, e aí parece que já vem um bebezinho formado. Quando vem diferente, já vem um outro luto, já vem uma outra frustração. Então, assim, o que que é isso que tá acontecendo, que já tá sendo tão idealizado assim, né? Já tem voz, já tem cor, já tem cheiro, mas aí quando se depara com a realidade, ela é outra. E aí que vai a questão: que mãe será que estava sendo formada antes, sabe? Mãe do quê? Mãe de quem? É um ponto muito interessante e exaustivo, assim, sabe, pra gente trabalhando. Um ponto necessário, inclusive. E Bianca, que
benefícios, assim, você podia trazer, né? Quais os impactos que esse acompanhamento traz, assim, para a mulher, para dentro do vínculo ali que ela tá, né? O convívio familiar. O que você poderia trazer de impactos positivos ou não, né? É algum negativo? Olha, boa, né? Hã, eu consigo ver que tem vários efeitos, né, no quesito até pra mulher ir percebendo o quanto ela tá demandando do outro, o quanto ela tá demandando dela, pra que ela vá se não que ela vá se suprindo sem precisar do outro, mas com que ela vá entendendo e até tentando viver essa fase da melhor forma que ela conseguir. Então acho que vai trazer esses efeitos também de que, poxa, se o outro tá me falando isso, se o outro não quer fazer tal coisa pra mim, será que eu preciso me descabelar ou odiar essa pessoa? Ou tá tudo bem, eu vou conseguir fazer tal coisa, né? Eu vou ir atrás de X, Y, Z. Eu vou conseguir sustentar o que eu quero. Porque eu acho que hoje em dia tem acontecido algumas coisas, né, de mães, inclusive, querendo fazer coisas diferentes do que já foi feito anteriormente. E são muito criticadas. Por, não faz isso. Tem mães que não estão querendo fazer o enxoval de cor rosa ou de cor azul. Ou tem mães que não estão querendo saber o sexo do bebê antes. E aí, cada decisão que uma mulher toma, ela recebe críticas. Então, quando ela tem esse acompanhamento psicológico, dando essa sustentação, e parece que ela vai estar sustentada nessas escolhas, e aí, não é que ela não vai se abalar, ela vai, mas assim, de uma forma muito diferente. Porque ela vai saber lidar, né, com isso emocionalmente, assim. Eu penso que acaba virando o alicerce dessa mulher, porque é igual você falou, assim, a maternidade ela é cheia de palpite, né, Dani? Desde o começo, assim, desde a tentativa de engravidar até depois que esse bebê nasce, a forma como eu vou cuidar. Então, assim, por exemplo, com a Lia, a gente não queria dar chupeta e a gente sempre teve isso pra gente. E, tipo, a gente ganhou chupeta no chá de bebê, por exemplo, entendeu? E era assim, tipo, ah, mas eu duvido que vocês não vão conseguir dar chupeta. Após quando ela começar a chorar, você vai dar chupeta. Ai, Laura, dá chupeta pra esse bebê porque não para de chorar, porque não sei o quê. Só que, sabe, tipo, você tem que se fortalecer na sua decisão, né? E eu penso que o pré-natal psicológico ajuda muito nesse sentido, assim, da gente se fortalecer. E juntando tudo que, né, o que vocês falaram, acho que um gancho puxa o outro. Ela conseguindo todos essas questões, né, que a Bianca mencionou, isso já reduz a ansiedade dela, né, já vai melhorar o convívio dela conjugal, com o parceiro, com a parceira, com a família, e aí vai ser uma coisa que vai melhorando Gradualmente, exatamente. E eu penso que trabalhando essa expectativa que a gente tem da gestação, do puerpério, independente de quando começa, o trabalho de expectativa ajuda no vínculo com a mãe, da mãe com o bebê depois. Então, trabalhar essa questão do luto, essa questão do bebê esperado, né, versus o bebê real, vai ajudar depois com que essa mulher tenha um vínculo melhor com esse bebê. Então, o que ela está esperando desse bebê, o que pode acontecer. É um preparo abrangente, eu acho, que você vai se preparar para os diversos aspectos e cenários dessa gestação pós-parto e dessa maternidade, né? Então, assim, todos não, né? Mas a gente se prepara para os desafios práticos e também para os desafios emocionais, né? Sim. E às vezes vai acontecer isso, da gente tá se preparando e em algum momento a gente vai se deparar com algo que ainda não foi trabalhado ou tratado, né? Então por isso que é interessante estar com um acompanhamento, que a qualquer momento isso pode acontecer, isso que não estava no script, né? Isso que não tinha sido calculado ainda, porque é uma coisa nova. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser se deparar com a dificuldade de fazer alguma coisa ou a dificuldade de sair. Eu achei muito interessante essa questão, né, de, me parece que melhora até o estresse da mãe, que é uma fase muito de turbulência, né, os nossos hormônios também são diferentes, enfim, muita coisa acontece, e acho que ter
essa ideia de que é uma mãe nascendo junto com o filho e que o filho é uma criança, e às vezes você vai tendo essa percepção na terapia mesmo. Porque às vezes a gente tá demandando de um bebê que acabou de nascer e demandando de nós mesmos, sabe? Aquela autocobrança. Não, você tem que fazer isso, não pode fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Mas o que que você, fulana, que acabou de virar mãe, quer fazer? E eu achei muito interessante isso que você falou, que é uma mãe nascendo, né? A gente não nasce sendo mãe, a gente aprende a ser mãe, assim como o bebê aprende a ser bebê e ele aprende a viver ali naquele mundo, né? Que ele nasceu. Então eu acho assim que é um aprendizado conjunto. Eu gosto de falar isso de amamentação, por exemplo. Eu não vou nascer sabendo amamentar e o meu bebê não nasce sabendo mamar. A gente aprende junto, a gente vira. E é muito legal quando a gente tem esse apoio psicológico, porque isso fortalece esse aprendizado, né? E Bianca, a gente falou aqui do pré-natal, muito focado mais na mulher, mas e o papel da família, do parceiro, né, dentro do pré-natal psicológico? Eles podem participar, né? Como que eles são incluídos nisso? Olha, eu acho que de alguma forma, direta ou indireta, eles participam, né? E uma melhor forma, eu acho que dar esse suporte para essa mãe, acho que é exatamente essa palavra, ser o suporte de alguma forma. Olhar para essa mãe, para essa mulher, o que será que essa mulher precisa, né? A nossa casa, o que será que a gente vai conseguir fazer aqui, né? Para, entre aspas, dar conta, né? Dar conta dessa nova fase, dessa nova rotina que tá por vir. Eu, se a gente pode dar uma dica aqui, né? Pensando nesses palpites. Se não for ser bacana, ou se você tem dúvidas se ela não é bacana, é melhor ficar em silêncio. Melhor não falar nada. A Nessa não falar nada pra mulher. Só tá do lado dela, tomando uma água, já pode ter efeitos. Né? Melhor do que tentar dar algum palpite. E eu acho muito bacana a questão do respeito. Respeitar a vontade dessa mãe. Então, por exemplo, no meu caso, eu queria um tipo de parto. Tinha uma pessoa da minha família que não queria. E aí ela falava pra mim: não, eu vou rezar pra você não ter esse tipo de parto. Ela, meu Deus, que coisa horrível. Mas então tá bom, né? Eu entendi ali que ela tinha medo, ela não queria que eu sofresse, que ela não queria, enfim, ok. Mas eu já consegui separar isso, né, não levei tanto pro meu coração, assim, e não me quebrava com ela. Mas em outros casos poderia ser que sim, poderia ser que não isso, mas outras coisas afetassem a minha amamentação, até a minha produção de leite. Então, gente, compra uma garrafa de água pra mãe, tá? Não precisa comprar chupeta. Compra garrafa de água prática pra ela conseguir abrir com uma mão. E não precisar de duas pra abrir a garrafa de água. Então, assim, tem coisas que dão acolhimento, abraçam essa mãe, só da presença, sem precisar falar muita coisa. Na dúvida, é melhor não falar. E pensando em parceiro ou parceira, né, dessa mulher, você acha que, de alguma forma, incluir essa pessoa no pré-natal psicológico traz algum benefício para eles como casal? Ou para essa pessoa mesmo? Porque a gente fala muito da mãe, mas eu vou colocar aqui o pai, né? Mas pode ser que tenha uma outra mãe, enfim. Ele também precisa elaborar essas expectativas e também precisa elaborar esses desejos, né? Que, tipo, o Nick, por exemplo, também precisou aprender sobre o parto, entender que coisas poderiam acontecer, elaborar o que ele sente em ser pai, o que é o ser pai, como que ele vai lidar com esse pai, que vai nascer também, porque o homem também não nasce sendo pai, ele vai aprender junto, e a gente vai ter uma transformação de um casal para uma família agora, né? Tanto que a relação do casal muda muito depois que tem o bebê. E eu acho que você acha que o trabalho disso durante a gestação, então durante essa tentativa, incluir o parceiro nesse pré-natal psicológico ou a parceira, ajuda também nessa vida de casal depois? Sim, eu acho que é fundamental até a gente pensar nesse trabalho multidisciplinar, não só com profissionais, mas também em casa, né? Se tem outro filho, prepará-lo para a chegada do irmão. Se tem esse parceiro que também quer ser pai, ou não quer ser pai, ou ainda tá, digamos assim, neutro nisso. Mas eu acho muito interessante eles terem incluído
até para ele ir se dando conta de algumas mudanças hormonais que vão acontecer no corpo da mulher, né? De como ele vai poder dar esse suporte. E esse filho, e que tá nascendo, como é que vai ser? Acho interessante até pensar nesses cuidados, né? Ah, até onde cada um pode ir para juntos entrarem nessa nova fase, né? A vida de casal vai ganhar uma nova roupagem. Às vezes, para voltar a ser o casal, vai precisar de um tempo, né? Vai precisar de paciência, vai precisar de outras coisas ali, né? Um suporte em outras áreas da vida para ser o mais saudável que for possível para cada família. Então, sim, eu acho que o parceiro ou a parceira, quem tá acompanhando essa mãe, fazer parte do processo, nossa, tô aqui até imaginando num cenário fundamental, assim. Fiquei imaginando como seria isso fosse O possível. cenário perfeito, né? O cenário perfeito. Eu acho que ia ser assim, meu Deus, de uma. Nossa, vai ser incrível. E é importante também pensar, né, nessa como uma gestação do casal, porque aí também ajuda a construir ali o pai, a construir um vínculo com o bebê, né, esse vínculo paterno. Ajuda ele a entender a responsabilidade dele ali também, né, dentro Que ele não ajuda, né? Ele é pai. exatamente. Ele tem o papel dele também, né? Ele não é só o apoio da mãe. Que nem a gente já trouxe até em outros episódios da questão de deixar o pai também se virar, né? Dele aprender, fazer do jeito dele e a gente também não ficar interferindo nisso, né? Exato, exato. Assim como a gente vai aprendendo a ser mãe do nosso jeitinho, o pai também vai aprender a ser pai do jeitinho dele. E às vezes é isso que vai dar a graça também de cada um ter o seu jeito. E a gente trabalhando isso, né, da nossa impotência de ser onipresente e deixar o pai fazer um pouquinho a função dele para que assim você consiga descansar, é importante inclusive confiar em quem você vai deixar com seu filho. É uma questão de dividir responsabilidade, né? Porque, por exemplo, se eu sou uma mãe que eu tenho uma gestante, né, que tem um parceiro, que tem uma parceira, eu preciso aprender a dividir essa responsabilidade, porque a responsabilidade não é só minha, né? Então, tipo, se eu tenho o pai em casa, se eu tenho a outra mãe em casa, tipo, é igual você falou, eu tenho o meu jeito de cuidar, e eles vão ter o jeito deles de cuidar, eu preciso abrir esse espaço para que ele também se desenvolva como pai, para que ela também se desenvolva como mãe, né? E eu tenho o meu tempo, porque a partir disso que a gente divide, né? Dividindo a responsabilidade, a gente vai ter, então, essa mãe vai ter espaço para se desenvolver como mulher, vai ter espaço para se desenvolver como profissional, né? Então, tudo isso também interfere, eu imagino. Você usa a palavra aprender, né? Eu acho que isso também pode ser que seja trabalhado no pré-natal psicológico, né? De aprender a se retirar um pouco e deixar o outro, né? Então, aprender a dividir as responsabilidades, aprender a confiar, inclusive, no outro. Porque dependendo do que esse filho significa para essa mãe, às vezes ela vai querer estar ali o tempo todo em cima. Mas será que isso é saudável para a mãe e para o bebê? Então é importante deixar esse outro fazer parte, né? Se sentir parte também. Porque tem muitas, ou o pai ou a parceira dessa mãe, que vai se sentir um pouco de escanteio, né? De, nossa, eu não sou nada aqui. Mas será que não pode ser alguma coisa? E aí, às vezes, relaxar para que você tome um banho tranquila. Não precisa, às vezes, no spa, mas tomar um banho tranquilo ou dormir mais tempo. Olha que importante, né? Parece pouco, mas faz muita diferença. E às vezes você acaba aprendendo uma coisa que você vê que, poxa, isso aqui realmente funciona. Às vezes aquele jeito do pai, poxa, dá mais certo do que quando eu faço. Então, aí você acaba fazendo e vocês vão se ajudando também nisso. Vai um sendo suporte do outro, né? Isso é bem bacana. E às vezes isso aqui na casa, pelo menos, foi ficando mais claro conforme a Sofia foi crescendo, assim. O que às vezes um tem mais habilidade também, e o outro. Aí então eu sei que o meu marido tem mais habilidade na hora de fazer farra com a Sofia. Meu Deus, ela pensa em farra, ela chama ele. Aí quando ela fala que quer ele, eu só
analiso a situação. Eu já fico, ela quer fazer tal coisa, ela sabe que ele vai deixar, vai fazer, eu virar uma festa, e comigo é tabu. Vamos logo ir pra os lugares, sabe? Enfim. E aí, quando é pra outra coisa, já sou eu. E ele fica sentado como se ele nem existisse. Então é isso, também percebeu que cada um também tem mais habilidade ou gosta mais de fazer, também é importante. E assim ir definindo os lugares de cada um, né? Porque a gente precisa dar o espaço pro pai, pro parceiro ser pai, e definir o lugar dele. Então, tipo, para ele poder desenvolver esse lugar dele dentro da vida daquela criança, dentro da vida daquela família, né? Não tratar ele como uma pessoa que tá ali e que não cuida, não faz nada. Então, assim, dá espaço da abertura para ele definir o lugar dele dentro da família, né? Sim, perfeito, para que ele possa construir essa relação que a gente já estava construindo na barriga. E é interessante porque o pai ou a parceira já pode também, né? O pai ou a outra mãe também já pode construir isso dentro da barriga. Né? Não é só, você que tá gerando, você tem mais privilégios. Com certeza pode ser que sim. Mas você já pode falar com a criança, já pode estar aqui, já pode me deixar tranquila. A criança já vai ficar tranquila com a sua presença, então ela já vai sentindo. Então a gente acha que não, né? Mas já tem todo um efeito. Uma vez eu ouvi de um pai, eu não lembro quem que me falou isso, mas que falou assim: a mãe, ela tem essa sensação de mãe, então ela constrói essa ideia de mãe já na gestação, porque querendo ou não, é um vínculo que você tem ali, o bebê tá dentro de você, você que sente chutar. E pro pai, não, pro pai é diferente, mesmo que ele converse, mesmo que ele coloque a mão para sentir o bebê chutar, é um sentimento diferente, porque para ele é uma idealização, uma coisa que não existe, é abstrata isso é abstrato. E ele só vai ter, tipo, convicção, tipo, só vai se tornar real aquilo quando ele pegar o bebê no colo. Às vezes ele só vai entender que ele é pai quando ele pegar essa criança no colo. E pra mulher que já está não, já é diferente, porque você já tem a sensação de mãe com o bebê ainda na barriga, porque você tá ali, você tá sentindo, né? Você sente todas as mudanças. É isso. E por isso é importante a gente deixar ele elaborar esse papel dele depois, porque foi ali que ele entendeu. Parece que é ali que a ficha cai de verdade, né? Sim, sim. E só lembrando disso, né? Quando a Sofia nasceu, a primeira coisa foi colocar ela no meu peito aqui, assim. E eu tenho uma pressão baixa. Então tava quente eu não sei se geralmente é quente, mas eu tava passando muito calor. A minha pressão começou super baixar. E como ela tava aqui em cima de mim, eu tava me sentindo sufocada, assim, de meu Deus, gente, eu tô passando mal. Aí o moço veio e começou a derrubar mais soro. Aí o André ficou com ela até eu ficar melhor. Então ele já tava assim, meu Deus, tô ficando ela, tipo, que coisa incrível, né? E já aí, trabalhando com o Solid, que agora é real. Agora é real. Então agora eu tô aqui por esse ser. Então é muito interessante a materialidade que vem no pai só quando a criança nasce. Eu tenho um vídeo do Nick que eu acho incrível, do dia do parto, até fui eu que gravei. Eu tava lá deitada na maca, assim, destruída, porque foi um parto complicado, né? E eu tava lá destruída, assim, tipo, meu Deus do céu. Aí, e ele do lado com a técnica, colocando a primeira roupa no bebê, foi ele que colocou. E aí o vídeo é ele vindo com ela no colo, assim, pra me mostrar, tipo, olha só, ela tá aqui. É de verdade, sabe? Nossa, até me emociona. Eu achei esse vídeo, pra mim, é um vídeo maravilhoso, assim. Porque mostra ele a primeira vez como pai, né? A primeira vez dele trabalhando isso como pai. O é de verdade é realmente emocionante até relembrar isso. É. E Bianca, a gente pensando assim agora no que a mulher passa dentro da maternidade, a gente sabe que tem o baby blues, tem e a questão da depressão. Quais sinais assim é importante a gente ficar em alerta pensando nesse sentido, né? Qual é o sinal que a mulher precisa procurar ajuda? Olha, quando ela se percebe diferente do que ela tava antes. A reclusão também. Então esse diferente como ela tava antes, era vamos supor que ela é uma mulher que lia, que saía. Não tô nem falando de quantidade, mas vamos supor que ela fazia alguma coisa. Assim. E aí ela se percebe não querendo mais fazer o que ela fazia antes. No sentido de não ter vontade, né?
Isso, não ter mais vontade de fazer o que ela fazia antes e tá um pouco apática. Porque eu acho que tem momentos de que, eu não quero mais fazer isso, mas porque eu quero tal coisa, né? É diferente. Eu agora que eu não se quer nada, eu acho que é um ponto. Ou, por exemplo, nossa, isso me dava bastante prazer de fazer, eu te comer, eu tô me vendo sem vontade nenhuma, ou querendo ficar bem reclusa mesmo, sabe? Bem sozinha. E não é. Porque eu acho que é um ponto diferente, não é pandemia, né? De que eu quero ficar reclusa pra proteção. Não, eu só quero ficar reclusa, não quero ver ninguém. Mas por quê? Por que será que você não tá querendo ver ninguém? Por que será que você não tá querendo sair? Por que será que você não tá querendo fazer o que você gostava de fazer antes? O que será que mudou? Então, acho que assim, tem pontos assim de que, nossa, eu tô diferente do que eu era. Mas não é um diferente que, é um diferente bom, né? É um diferente. Diferente, talvez preocupante. É, porque às vezes a gente pensa, é porque ela tá cansada, mas a mulher, às vezes, ela fala quando ela tá cansada, eu não fiz porque eu não dormi direito, eu tava cansada. Mas geralmente ela não tem vontade mesmo de fazer e ela, às vezes, ela fala isso, né? Ela deixa claro, não tenho mais vontade de fazer. E outros, eu sei que a gente já trouxe isso no episódio passado, né, da depressão pós-parto, esses sinais de alerta, mas só pra gente deixar claro, não quer demais falar, eu penso assim que é importante prestar atenção em questões como uma ansiedade muito exagerada, um medo muito exagerado, então eu tenho o tempo inteiro eu tô com medo de ficar sozinha com esse bebê, eu tô com medo de dar banho nesse bebê, eu tô com medo, medo, tá me consumindo. Eu acho que isso também é importante. Irritabilidade, né? Mudanças de humor muito extremas. É claro que no puerpério a gente vai ter mudança de humor. É um sintoma, entre aspas, né, do puerpério. Mas a gente precisa prestar atenção se essa mudança de humor é muito exagerada, assim. Então, numa hora eu tô super feliz e na outra eu só quero ficar deitada na cama, não fazer mais nada, chorar. E também prestar atenção no vínculo, né, que eu tô criando com esse bebê. Então, a partir do momento que esses sentimentos que eu tô tendo começam a afetar o vínculo com o bebê que nasceu, a gente precisa, peraí, preciso buscar ajuda, né? E é importante quem tá junto com essa mulher, então o parceiro, a parceira ou a família, prestar atenção nisso também, né? Eu acho que depois que o bebê nasce, a gente pode ter essa percepção, né? De como tá a minha relação com o bebê, como que eu tô tratando o bebê, né? E quando tá nesse pré-natal, como eu tô me tratando. Eu acho que esse que vai ser um ponto, assim, chave, né? De como eu tô me tratando, como que eu tô me olhando. Vai poder ser um grande sinal, assim, sabe? Já vai. E é importante que a família ou quem tá junto com a gestante saiba reconhecer esses sinais, né? Veja, tipo, não, ela era uma mulher que saía, ou que lia muito, ou que fazia determinada atividade, agora ela não quer fazer mais nada, agora ela tá falando que tá muito ansiosa, tem muito medo, e precisar, para saber a hora de intervir, né? Porque às vezes essa mulher não vai ter força para intervir, ela não vai saber, tipo, preciso buscar ajuda, mas o parceiro que vai estar do lado da parceira, às vezes a mãe dessa gestante vai falar assim, vamos buscar uma ajuda que você tá precisando, né? Não dá mais para lidar sozinha. E é importante reconhecer esse sinal, procurar ajuda e entender que não é um sinal de fraqueza ou que você fracassou por isso, né? É importante você se cuidar da sua saúde, porque isso também vai interferir na saúde da sua família, do seu bebê, né? No bem-estar no geral. E assim, já estamos indo para quase 50 minutos de episódio, né? É uma conversa muito boa, é muito gostoso, a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas vamos concluir, Bia. Qual que é a mensagem que você quer deixar para essas mulheres? Qual a principal mensagem? Bom, você, né? Que é mãe, que é mulher, ou que igual os meninos comentaram, né? Que presencia alguma mulher se tornando mãe, né? Cuide dela, você que é mulher, que é mãe. Cuide de você, né? Porque você cuidando de você, você conseguirá cuidar melhor do seu filho, da sua gestação, das coisas que estão à sua volta, né? É bom que esteja. Que você consiga se olhar com atenção, né? Uma mãe, uma mulher desejando outras coisas para além daquela gestação, para alguns pode ser
tema de palpite, né? Mas para que você saiba de que é importante, né? Cuidar dos seus traumas, revisitar algumas lembranças, para não replicá-las nesse futuro, né? Acho que a gente, pensando nisso e indo atrás disso, pode ser até um ponto de corte para parar certos comportamentos. Então, o que eu mais consigo dizer assim é de se cuide, olhe para você com atenção e se você não estiver conseguindo, que alguém próximo de você consiga intervir por você. É isso então, gente. A gente chegou então no fim do nosso episódio. A gente gostaria muito de agradecer a Bianca aqui, que tá com a gente de novo. Foi muito bom ter você com a gente, trazer um pouco do seu olhar, né, profissional também. Para quem quiser acompanhar mais o nosso trabalho, a gente vai deixar as nossas redes sociais aqui, o contato da Bianca também, para quem quiser procurar ela. Sigam ela, pessoal. também. Acompanhem. Ela faz um trabalho muito legal na rede social dela, Sim. postando os grupos dela, ela pesquisa bastante. Então vocês acompanhem ela lá também, né? Isso. E se você gostou desse conteúdo, desse episódio, não esquece de compartilhar, né, com as futuras mamães, ou com as mamães, com a rede de apoio. E deixa a sua avaliação aqui também. Por favor, não esqueçam das estrelinhas lá no Spotify. Se inscrevam aqui no nosso podcast. A participação de vocês é muito importante pra gente, né? Para engajar a gente, pra gente conseguir alcançar cada vez mais mulheres, mais mães, para ajudá-las. E comentem, né, Dani? Eu acho assim, contem pra nós a experiência de vocês. Contem como foi pra vocês essa experiência de gestação, para que isso possa se tornar realmente uma conversa. Então, que a gente consiga alcançar vocês através dessa conversa. Certo? Muito obrigada, Bianca. Foi muito bom conversar de novo com vocês. Espero que essa parceria continue e a gente possa abrir para mais episódios. Muito obrigada, gente. Eu também espero. Eu adorei estar aqui mais uma vez. Que venham outras. Dê sucesso para vocês. Acho que é muito importante o trabalho de vocês também, né? Poder falar sobre isso, poder vivenciar isso. Então, é muito rico estar nessa ponta, né, do trabalho. Obrigada. É isso, gente. Então, não esquece de curtir, compartilhar. E beijos. Nos sigam nas redes sociais. E beijo, até a próxima. Até a próxima. Beijo.